Então, para começar, eu vou silenciar os microfones de todo mundo, porque aí só o Daniel e a Júlia falam, pode ser? Ok. Tá bom. Ok. Tá bom. Prontinho? Podemos? Pode ir. Manda pronto aí. Gente, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao ciclo de palestras promovido pelo Instituto, em parceria com a Federação, com a Congregação, com todas as entidades judaicas da comunidade de Belo Horizonte. O Instituto está aqui fazendo essa parte operacional, mas é um trabalho em conjunto com todos os atores da nossa comunidade. Então, passa pelo Instituto, mas vem em conjunto. É um grupo, é um coletivo que está trabalhando sempre em conjunto. Hoje, quem vai falar para a gente é a Júlia Calvo, a minha Júlia, então eu vou perder um pouco da formalidade, né? A Júlia vai falar da comunidade judaica em Belo Horizonte, da formação e da consolidação dessa comunidade. A Júlia é professora da PUC Minas, pesquisadora, e também do Instituto Histórico Israelita Mineiro. Eu sei, vocês podem puxar minha orelha, é uma mulher muito inteligente, uma dama de muito bom gosto, prova é o marido que ela tem, esse bom gosto dela, e eu vou deixar a Júlia falar, porque senão daqui a pouco ela me bate. Obrigado. Senta aqui, troca tudo. Fica você de cá. Pois é, mas a cadeira, Daniel. Agora já começou. Olá a todos, boa noite. Vamos ver que a gente acabou fazendo uma reunião aqui entre amigos, né? Alguns se reencontrando aí, essa parte aí de confinamento virtual está levando as pessoas a adotarem outras formas de lidar e, querendo ou não, acho que algumas estão se aproximando dessa forma, foi interessante. Eu vou falar hoje sobre a comunidade judaica em Belo Horizonte, trabalhando um pouco a formação dela e a consolidação, esse processo de afirmação de uma comunidade judaica. E vou tratar de uma história que muitos aí já conhecem, porque vêm me acompanhando, já sabem um pouco daquilo que eu pesquiso, e esse é o meu objeto, digamos, é aquilo que eu tenho mais carinho em tratar. Eu vou começar mostrando para vocês a imagem do Arthur Ass, que é o primeiro judeu que veio para Belo Horizonte em 1894 ainda. Ele veio para abrir uma loja de ferragens e material de construção para a capital que estava erguendo. Então, ele veio para trabalhar com comércio e ele foi um dos grandes precursores, porque junto com um grande grupo de lideranças que vão se afirmar, logo nas primeiras décadas do século XX, ele vai atraindo outros judeus. Então, ele vai num processo de judeu trazendo judeu, judeu trazendo judeu, e assim os judeus vão chegando à capital mineira gradativamente. Então, primeiro eles vêm, depois eles fundam uma comunidade. Então, nessa foto aí, a gente tem Luiz Haas, que foi presidente da União também, e o Arthur Ass, a casa Arthur Ass, né? Aqui embaixo eu tenho uma outra imagem da casa Arthur Ass, aí já é Chevrolet. Essa de cima, que eu estou voltando para vocês, seria quando ele ainda trabalhava com importações, representações e negócios. Ele foi um comerciante de amplo espectro, trabalhou com várias coisas, né? O que nos interessa mais aqui é conhecer um pouco dele, porque, afinal de contas, ele é registradamente o primeiro que veio residir aqui na cidade. Então, aqui a casa Arthur Ass, né? Talvez alguns tenham noção onde nós estamos, aí aquele cruzamento de Bahia com Afonso Pena, está até escrito na legenda. E aqui eu tenho uma propaganda, né? E aqui é uma imagem que a gente tem na história antiga, do Memória Histórica e Descritiva do Abílio Barreto, que é o livro mais clássico que a gente tem em Belo Horizonte, mostrando justamente o trecho que vai ser demolido da antiga Igreja Matriz e que passava por essa ponte que ligava a Sabará. Então, de um lado, a gente vai caminhar em direção a Sabará, foi muito importante, e do outro lado, estava justamente a referência que está no livro do Abílio Barreto, da casa Arthur Ass. Então, ele tinha essa loja, que era a construtora, que vendia insumos, vamos dizer assim, básicos
para que a capital começasse a se erguer, né? Eu tenho uns números nessa tabela da origem dos nossos judeus aqui em Belo Horizonte. A minha pesquisa ela abarca basicamente de 1910 a 1940, que eu vou avançar um pouquinho no tempo, né? Então, a lista de sócios da União Israelita mostrava que a gente já tinha 6 brasileiros naturalizados, né? E aí a gente tem a relação das nacionalidades que são registradas por esses sócios contribuintes. Então, a gente tem romenos, palestinos, russos, poloneses, búlgaros, ingleses, argentinos, austríacos, húngaros, turcos. E lembrando que a Turquia abarcava praticamente boa parte da região do Oriente Médio e Mediterrâneo. Então, todos os judeus que vinham de vários lugares, que estavam sob o Império Turco, eram turcos, né? Vinham com passaporte turco, então tinham essa nacionalidade. Agora, a gente faz esse registro de que a gente já tem um grupo que se autodenomina palestinos. Então, é um grupo que já está residindo na região de Israel, isso é importante. Tudo quando a gente pensa em comunidade judaica no mundo, a gente pensa numa comunidade onde se reúnem judeus, principalmente sobre o aspecto religioso para rezar, para fazer festa, para casar, né? A comunidade ela é muito maior do que isso, porque a comunidade judaica, na grande maioria do mundo ocidental, ela não foi fechada, né? A partir do momento que os judeus começam a sair dos guetos e viver dentro das cidades, vivendo a complexidade urbana, ela vai se abrir. E essa abertura vai fazer com que cada comunidade tenha a sua forma de organização, né? No Brasil, a gente vai seguir o Shtetl, que é a valorização da tradição para gerar esse pertencimento. Porque aqui no Brasil são reunidos grupos de várias nacionalidades diferentes, judeus, e aí, através da tradição, eles começam a criar um pertencimento, e ela tem um núcleo gerador, né? Ela tem uma certa centralização, ela funciona como um guarda-chuva, como é a nossa comunidade de Belo Horizonte hoje. Você tem aqui, hoje, a Federação Israelita Mineira, e debaixo dela você tem as instituições religiosas, as instituições educativas, as instituições femininas, o cemitério, as instituições de cultura, tudo aquilo que faz parte de jovens, né, todas aquelas instituições que fazem parte. Então, essa é uma característica brasileira. Então, aqui no Brasil, as primeiras comunidades se organizam assim, elas vão ensinando para as outras esse processo, né, de organização. Então, Belo Horizonte também vai ser gerada dentro dessa mesma lógica organizativa. Ela vai fundar as suas instituições a partir daí. Mas é muito peculiar a nossa comunidade se a gente pensar nas outras do Brasil, e tem relação com o contexto com o qual ele se forma. Essa comunidade se forma bem próximo a essa construção de Belo Horizonte. Então, o fato da gente estar em Belo Horizonte, que é uma cidade recente, que adota um discurso de república, ou seja, já no seu princípio, ela coloca uma certa tolerância religiosa, uma igualdade legal, né, e jurídica, vai fazer com que os judeus se integrem mais à cidade. E sobre o aspecto funcional, os judeus se tornam parte porque eles vão atender a tudo aquilo que a cidade almejava ser, né? Então, o judeu, como o judeu é do mundo, ele tem relações no mundo inteiro, ele faz grandes negócios, pequenos negócios, médios negócios, mas ele circula e faz circular produtos e cultura, então ele atende um princípio de modernidade que é a tendência ao cosmopolitismo. A cidade queria ser cosmopolita, ela queria ser uma cidade moderna, uma cidade do mundo. Do outro lado, ela precisava de gente que atendesse as coisas mais básicas, que era trazer os produtos para que essa cidade realmente ostentasse uma certa elegância dentro desses valores modernos que ela criava. E o judeu, então, ele é muito útil, porque é ele que vai fazer funcionar boa parte desse comércio. E o destaque do judeu está no comércio, num nicho específico, que é o nicho do luxo, da elegância. Então, o judeu não vai vender qualquer coisa, ele vai vender produtos muito especializados, e ele vai ser, portanto, bem aceito nessa comunidade, porque ela precisa dele, né? Então, se a gente pensar que a capital, ela é
uma cidade planejada, é a primeira capital, de fato, planejada no país, né? Não vai ser a única, mas ela é a primeira. E essa é a planta, né? Aí está nomeada ainda como cidade de Minas, porque ela vem dentro de uma ótica de construir uma conciliação, de acabar com as desavenças entre as várias oligarquias que disputavam o poder em Minas, principalmente porque havia uma disputa influenciada por poder e economia entre as áreas do sul, a Zona da Mata, e a região central ligada a Ouro Preto. Então, a construção da cidade, ela se dá dentro desses embates. Então, se escolhe um lugar para ser erguida uma nova capital, e essa capital, ela vem dentro daqueles princípios mais modernos que haviam no mundo, desde a reurbanização de Paris até a cidade de El Plata, aqui na América do Sul, que estava se organizando. Então, aqui, o que chama atenção? Essa parte que está dentro em laranja é o que está dentro da Avenida do Contorno, seria a zona urbana. A zona suburbana seria toda essa parte em cinza que a gente tem, tá? Se vocês ficarem curiosos, essa parte em verde, tem um losango em verde, bem central aí, seria o Parque Municipal, que não ficou assim. Ele seria essa região toda, né, que vai até o Horto, teria um zoológico, e ele não vai ficar desse tamanho. Mas a gente percebe que, principalmente na área central, respeitava muito uma lógica racional, geométrica. Então, toda a cidade ela é planejada. Então, a forma como ela se organiza é totalmente matemática. Era como se o planejamento desse conta de resolver todos os problemas do presente e do futuro. Então, a cidade foi pensada, se imaginou que chegaria a 200 mil habitantes, né? A gente ultrapassa isso rapidinho, porque a gente já tem aí, na década de 30, chegando a esses 200 mil, na década de 50 já tem 211 mil, e assim a gente vai superando, porque o nosso crescimento ele tem uma média de mais de 4% ao ano, o nosso crescimento populacional, por causa da atração de pessoas de dentro do estado, de fora do estado, de fora do Brasil. Então, é uma cidade que vai crescer muito. Aonde que o judeu cabia aí? Não cabia como judeu, ele cabia como trabalhador. Então, ele vai ocupar a área cinza, ele vai ficar ao redor da cidade, e depois vai pegar um pedaço da área branca, porque algumas áreas que eram colônias agrícolas, para dar conta de ser um lugar de moradia para os trabalhadores, vão ser alteradas na sua função. Então, que era a área agrícola, ou seja, voltada para abastecimento, vai dar lugar a uma cidade de trabalhadores. Então, o caso do Carlos Prates, onde residiram vários judeus. Ele era uma antiga colônia agrícola que vai virar parte desse bairro para atender os trabalhadores. Esses trabalhadores, eles ficam na cidade misturados. Então, diferente do que a gente vê em outros lugares, por exemplo, São Paulo, Bom Retiro era o bairro judeu, né? Aí depois os judeus vão sair de lá, vão para outros lugares, vão melhorando de vida e vão mudando, mas você tinha um lugar que concentrava esses judeus na cidade. Então, havia uma territorialização desse grupo. Aqui em Belo Horizonte, não. Aqui, esse grupo se misturava a todos os outros grupos de trabalhadores brasileiros e estrangeiros dentro da cidade. Então, a gente não tem uma questão de um bairro judeu, é uma característica. Isso vai fazer com que a gente já comece a ficar mais invisível. E para o caso do judeu ser integrado, não é uma coisa negativa, né? Então, a gente passa a ter uma cidade onde o judeu participa como qualquer outro trabalhador, mora como qualquer outro trabalhador, e assim ele vai. Então, aqui nesse mapa, na verdade, não é não sei se a gente pode chamar de mapa, uma representação cartográfica aqui, né? Ele tem todas as referências espaciais, então acho que sim, pode ser chamado de mapa. É um trabalho do Povo, que foi desenvolvido numa pesquisa aí no Instituto Histórico. Ele mostra as áreas onde residiam os judeus. Então, ele pegou os endereços e ele marcou, tá? O Carlos Prates está numa manchazinha em curva do lado esquerdo,
né? Essa área do lado esquerdo maior, mais comprida, essa mancha verde, é a região do Carlos Prates, que concentrou um grande número de judeus. Você tem um grande número já na década de 20, 30, 40, morando no centro. Então, essa área central também contempla um grande número. Outras áreas a gente vai ter na Floresta, Santa Efigênia, no Calafate, que é embaixo do Carlos Prates, se a gente pensar aí no sentido geográfico, Santa Teresa, praticamente Concórdia, né? Então, você tem na área norte, leste, sul, né, centro, o judeu ele está mais ou menos espalhado pela cidade. Então, não tem um território judeu na cidade de Belo Horizonte, nem no momento da sua formação, muito menos hoje. Mas esse mapa já mostra uma outra coisa legal, que a área central tem uma mancha vermelha gigantesca, dá para vocês verem aí, tem pontos no Barro Preto, tem pontos um significativo na Floresta, mas você tem na área central uma concentração muito grande de judeus. Então, apesar dos judeus não terem se fixado num bairro específico, né, formando um gueto, e por isso eles não teriam na cidade de Belo Horizonte um processo de territorialização, ou seja, de criar uma identidade, uma raiz territorial. Pelo comércio, ele se territorializa, porque no comércio, basicamente, a gente concentra no centro, muito na Rua dos Caetés, ou no Triângulo do Comércio, que era formado, né, pegando essa rua, Avenida Santos Dumont, que era a Rua do Comércio, Avenida Amazonas. Nessa região central, que foi demarcada para o comércio, é que o judeu tem uma inserção muito grande. Então, em vermelho, a gente percebe nitidamente que, apesar dele não ter se territorializado em termos de moradia, comercialmente ele se destaca e se territorializa. Então, isso é uma outra característica. Quer dizer, o judeu vai achando as brechas na cidade para se afirmar. Né? Essa foto não tem a data, é do acervo do Instituto, e aí a gente tem uma reunião da União Israelita. A União Israelita de Belo Horizonte, a União Israelita Mineira, porque ela vai assumindo essas duas formas ao longo do tempo, já está aparecendo como a instituição responsável por representar os judeus na cidade. Os judeus, eles já têm uma instituição que formaliza a sua presença, que dialoga com o seu público interno, ou seja, os judeus, e também com o público externo, o poder público e a cidade em si, através da União Israelita, que é criada em 1922. Então, a cidade é inaugurada em 1897, em 1922 a gente já tem uma instituição judaica. Essa foi a primeira, né? Aí a gente vai ter, logo na sequência, a criação das Damas Israelitas e da Escola Theodor Herzl, Escola Israelita Theodor Herzl, só nos anos 60, gente, desculpa. As Amas Israelitas é uma associação beneficente, e a Escola Israelita, com a função educativa, elas são criadas ainda, logo no início, em 1928, a escola, em 1937, as Damas Israelitas. E logo na sequência, o cemitério. A gente vai falar disso agora um pouquinho, né? Passando rápido, para dar tempo de vocês perguntarem alguma coisa. E eu trouxe um pouco também dos documentos que a gente tem lá no Instituto para divulgar um pouco o acervo. O Instituto ele tem um papel muito importante em guardar a memória dessa comunidade. Então, dentro da minha pesquisa, basicamente eu usei a documentação existente no Instituto, porque o que eu precisava de fora, estava estudando muito a presença pública do judeu, então eu precisava de dados do comércio, né, e a junta comercial a gente não conseguiu acesso nesse período. Então, basicamente, o que eu fiz de documentação, de uso de documentação, foi aí do acervo. Então, aí você tem o livro das atas, tá vendo? Em 1926 já tem o livro das atas, né? E aí, ele continua já muito organizado. Então, por exemplo, aqui é a ficha do Arthurás. O Arthurás, ele chegou a ser presidente na época que o cemitério
adquirido, né, que se tem um projeto no cemitério israelita, ele está muito vinculado, né? A gente vai perceber que as lideranças judaicas, elas são mais ou menos as mesmas, né? Era judeu puxando judeu, e os judeus daqui vão se organizando com algumas lideranças. Então, basicamente, os mesmos nomes, eles vão se revezando dentro dessa comunidade, vão aparecendo como liderança em praticamente tudo que acontece, menos nas damas, porque as damas era reduto feminino, mas no restante, na escola, no cemitério, são praticamente as mesmas pessoas que se revezam no cargo para fundar a associação. Ou seja, as nossas lideranças do passado trabalharam muito, né? Então, é importante a gente valorizar isso, porque graças a elas nós temos uma comunidade organizada, uma comunidade que registra os seus passos e deixa raízes para o futuro. Né? Aqui a União em dois eventos, mostrando que ela tinha um aspecto cultural importante, ela tinha um desenvolvimento muito grande da cultura, mantendo uma biblioteca em Yiddish, e também o teatro foi responsável pelo início, pela introdução do teatro Yiddish. Não é que a União, no seu princípio, para agora, ela continuasse a mesma, né? Ela vai passando por fases. Basicamente, os primeiros migrantes, eles vieram do leste europeu, e eles dão uma cara a essa entidade, né? E depois, com a chegada, a partir de 1920, do centro da Europa, dos imigrantes, o centro da Europa, ela começa a ter uma outra cara. Então, ela valoriza mais o Yiddish, valoriza mais a cultura e o registro disso aí. Eu queria chamar a atenção nesse cartaz aí, que está chamando para um festival artístico, né? Ele está apresentando uma peça de teatro, mas tem uma abertura de jazz, e ela é divulgada para a comunidade maior, ou seja, não é um evento só para a comunidade israelita, é um evento para toda a comunidade de Belo Horizonte. Então, ela tem esse papel também de promover a cultura judaica para fora da comunidade judaica. E isso vai ser importante porque vai fazer com que ela mantenha os judeus com um certo respeito e uma certa proteção. Agora a gente vai falar um pouco das damas israelitas. As damas israelitas, elas têm essa criação em 1937, elas vão seguir um modelo também de fora, já existia sociedades beneficentes feitas por mulheres judias para atuar nas cidades, e principalmente atender os judeus que estavam chegando, os judeus pobres, os judeus que precisavam de assistência. Aqui a gente vai ter uma questão importante, que a cidade vai ser um lugar preferencial para o tratamento da tuberculose. Então, vinham muitos judeus que vinham tratar da tuberculose sem nenhuma condição para isso, não tinham onde ficar, não tinham nem roupa, às vezes, para vestir, e essas damas israelitas se juntaram. Começou com 13 mulheres, depois ela se expande, e ela faz as visitas, ela recolhe em casa, ela recolhe doações, né? Ela ajuda com dinheiro, ela ajuda com comida, ela ajuda com aquilo que precisasse, e também fazia, muito importante no contexto migratório, a orientação para os recém-chegados. Então, ajudava aonde que ele tinha que ir, quem ele tinha que procurar, ajudava a arrumar um emprego, ajudava a regularizar a situação jurídica, né? Uma assistência num aluguel, e assim ela teve um papel central, porque uma das coisas que a gente está vendo muito nesse momento de coronavírus é como é que a comunidade é ativa no cuidar dos outros. Uma das principais funções de uma comunidade é cuidar dos seus, né? A gente vai ter uma atuação para além dos seus, porque a gente tem registro, por exemplo, na gripe espanhola, que os judeus faziam sopa na rua, né? Ajudavam as pessoas, os desabrigados, não só judeus, mas também não judeus. Então, essa área do cuidar sempre foi uma área muito forte e muito importante, que dá uma união, dá um pertencimento a esse grupo de judeus. Então, aqui é uma curiosidade, que as atas estão todas em Yiddish. Claro que a Júlia Calvo não conseguiu ler, então ela vai registrar aqui que ela teve uma preciosa ajuda, que infelizmente não está conosco mais, que é o senhor Marcos Avritzer. Eu precisava principalmente de quem é que fazia
parte dessa comunidade, então ele fez a transcrição para mim, né, e eu sou muito agradecida por esse tempo de convívio, esse aprendizado com o senhor Marcos Savritzer, porque ele transcreveu com maior boa vontade os nomes das sócias que constavam no livro, e também tinham sócios homens, tá? Não eram só mulheres também, não, que contribuíam de alguma forma para as damas israelitas. A gente tem duas coisas muito importantes numa comunidade, que é o cuidar dos mortos e o cuidar dos jovens. Então, a educação e o cemitério são duas coisas essenciais numa comunidade. Então, a gente vai ter, em 1937, a criação do cemitério israelita, né? A escola é anterior, a escola israelita é fundada em 1928, eu vou falar dela daqui a pouco. Daqui a pouco mesmo, viu, gente? Porque eu não vou me alongar demais, não. Mas o cemitério israelita, ele é uma das preocupações que a gente tinha, e uma curiosidade é que ele é o segundo cemitério da cidade de Belo Horizonte. Você tinha o cemitério do Bonfim, que vai ser inaugurado junto com a capital, né? E o cemitério israelita, a gente vai ter ele em 1937, em 1942 você tem o segundo cemitério público, que é o cemitério da Saudade. Então, é um dado importante, né? Antes de ter o cemitério israelita, já que os judeus já estão aqui, onde que eles eram enterrados? No Bonfim, né? Então, a gente vai ter, no momento em que o cemitério é inaugurado, a possibilidade das famílias tirarem os mortos do cemitério do Bonfim e enterrarem dentro do cemitério israelita. Então, essa lista aí é uma lista dos registros de sepultamento que foram feitos no cemitério israelita, né? E aí a gente tem os mesmos nomes, né? Mostrando aí que as pessoas que faziam parte da sociedade estão mostrando que elas ficaram aqui, porque elas foram enterradas aqui nessa cidade. Então, russos, poloneses, palestinos, lituanos, romenos, né, e brasileiros, porque a gente tem brasileiro naturalizado, foram sepultados aqui. Então, os judeus que vieram, eles ficaram, uma outra característica importante, quer dizer, o que atrai na cidade para fazer com que as pessoas permaneçam. Essa aí é o projeto aprovado pela prefeitura do cemitério israelita, é a ata, e aqui a gente vai ter o documento de compra, porque a gente vai ter o cemitério comprado, sendo adquirido, em 1936, né, a gente vai ter a compra do cemitério do senhor Alfredo Chicarelli, da sua mulher, né? Aí a gente vai ter a aprovação do projeto em 1937, quando o cemitério começa a funcionar, e depois, em 67, você compra um outro pedaço, né, que vai pegar justamente a Isabel Bueno, que é onde está lá o nosso cemitério. Então, aí já não é federação, não era a Federação Israelita ainda, nem mais era a União faz a compra da primeira parte, e a segunda parte a gente já tem uma outra entidade, que é a Corim, que depois vai virar a Federação Israelita, que faz a compra do terreno para ampliação do cemitério, né? Sobre o cemitério, eu vou voltar aqui para a gente ficar com uma imagem mais feliz, né? É importante a gente destacar que a gente não tinha serviço funerário, então, tudo isso foi acordado, o prefeito da época era o Otacílio Negrão de Lima, tudo foi acordado com o Otacílio Negrão de Lima, então as pessoas morriam, elas tinham serviço funerário dentro do Bonfim, e depois a comunidade tinha que pagar os coveiros do Bonfim para fazer o sepultamento no cemitério nosso, né? Então, a gente tinha autorização para enterrar, mas não para fazer o serviço funerário. Depois, aos poucos, a gente vai ganhando espaço, mas ainda assim é muito inovador, que já em 37 a gente tem um cemitério privado, né? Com relação à escola, é mais instigante ainda. A escola israelita, ela funcionava também com a parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, os professores de matérias comuns, né, matemática, português, estudos sociais, ciências, eram todos da prefeitura, eram contratados da prefeitura e davam aula lá na escola israelita. O que cabia a contratação da comunidade era de um professor que ensinava
e ensinava um pouco de história e cultura. Não era o foco religioso, mas de manter essa tradição, né? Aquela ideia do shtetl, manter a tradição, é isso que mantém o pertencimento. O que é interessante é que a gente sabe que na era Vargas, o Vargas, com o nacionalismo, proibiu o ensino de língua estrangeira pelo país inteiro. A escola, ela sobrevive, ela passa por essa época, e ela vai durar até o momento que a própria comunidade resolve que é hora de substituir a escola israelita por outros formatos. Então, ela ultrapassa a era Vargas e ela só vai acabar mesmo em 60. Então, ela tem uma inserção muito grande, né? Em relação ao comércio, eu trouxe para vocês terem uma ideia que o comércio em Belo Horizonte, ele é muito ativo, e cresce muito rápido. Então, a gente não tem registro comercial antes de 1920, a gente começa a ter, o registro começa a aparecer em 1929, efetivamente, no final da década, né, de 20 a 29, a gente tem 5. No final da década de 30, a gente já tem 35, né, e depois esse número vai mais do que dobrar de novo, em 45 ele vai para 76, em 49 para 164. Então, ele tem um crescimento muito vertiginoso. Então, essa vocação comercial da cidade, como a cidade de negócios, ela vai ser ótima para o judeu, né? A gente vai ter a maior parte de brasileiros nessa atividade comercial, né? E se a gente juntar o número dessa tabela aí de brasileiros naturalizados com estrangeiros, a gente está 1,9%. Se você, mas não é um número significativo. É um número significativo, sim, porque o total da população era 352.724 pessoas. E se a gente somar os estrangeiros, a gente vai para 6.700 e poucas pessoas que trabalhavam no comércio. Ou seja, a proporção de estrangeiros no comércio era significativa. Em relação aos nossos comércios, a gente tem um destaque, trouxe 2 lojas para mostrar quais eram os nichos que faziam com que os judeus se destacassem. Os judeus, eles se destacaram em praticamente 2 setores, né? O setor moveleiro e decoração, Casa Futurista está mostrando isso, e o setor de modas, que dava tanto a produção das roupas prontas, como também a venda de tecidos. Aí você tem a Apeleria Sibéria, né, que depois virou Loja Sibéria, que tinha uma inserção muito grande na alta sociedade brasileira, tanto a Futurista como a Apeleria Sibéria, porque elas eram realmente destaques. Então, o judeu se destaca nesse nicho de luxo, e através do comércio é que ele vai se tornar cada vez mais partícipe dessa sociedade belo-horizontina. É assim que ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando força. E até hoje, né, a gente tem herança aí desses judeus no comércio. O contexto vai mudar, né? A gente vai ter uma mudança da cidade, uma mudança do mundo, uma mudança do Brasil, e com isso as influências externas vão fazendo coisas novas acontecendo. Então, a gente vai ter, dentro da comunidade, disputas, tensões vão levar à fundação da Associação Israelita Brasileira. O projeto dela seria assim, olha, era uma planta muito bonita, né? Esse é o projeto da associação, da fachada da associação, em 1956. E aí você tem também, nos anos 60, a construção da escola Theodor Herzl, que tem uma vocação mais sionista, mais religiosa, que faz parte desse processo aí de mudança da comunidade. Ou seja, a comunidade ela não é estática, ela é dinâmica, ela vai se transformando com seus agentes, com o contexto, com a economia, mas é importante dizer que a sociedade acolheu esses judeus, e esses judeus acolheram Belo Horizonte porque eles fixam aqui, e eles acabam envolvidos nessa sociedade. O que mostra a integração é justamente porque nós não somos tão visíveis, a gente não incomoda tanto, né? A gente pode parecer um pouco deslocado, mas a gente está vendo nesse momento como a nossa comunidade é forte, né? Que ela tem, de fato, uma certa tradição que segura a gente junto e que faz com que os pilares da fundação continuem acontecendo. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Agora eu vou abrir um tempinho para as perguntas, né? Acho que a gente tem essa possibilidade aí para as perguntas, né?
Como é que eu faço, Júlia? Agora é com você. Como é que eu faço? Agora, agora vem a parte que a Júlia não sabe, a parte técnica. O pessoal pode perguntar por voz mesmo, ou então mandar no chat que eu leio, se for o caso. Ou fazer comentário, né? Às vezes não precisa ser pergunta, só Eu tem que ser estou vendo aqui acrescento. no comentário, gente, obrigada. É bom ver muita gente conhecida assim também, matar saudade de alguns, né? A minha tese não é só sobre isso, tá, gente? É só uma partezinha dela. Quem ia perguntar? Pergunta aí. Eu posso perguntar, Júlia? Claro. Eu, Washington, Juiz de Fora, tudo bem? Ei, Washington, tudo bem? Seja Muito bem-vindo. prazer. Sua palestra hoje está me ajudando bastante. Júlia, atualmente eu estou trabalhando no processo de resgate e restauro da memória judaica em Juiz de Fora. E o que a gente percebe, até mesmo pela própria fundação da cidade de Juiz de Fora, que antecede a fundação da cidade de Belo Horizonte, é que em Minas Gerais, um dos primeiros grandes centros de movimentação judaica em Juiz de Fora começa aqui, ainda no período da Imperial, e um dos maiores focos do trabalho dos israelitas aqui na nossa cidade, na nossa região, era com exportação ou de grãos de café ou de pedras preciosas. E com o passar do tempo, outras levas migratórias vão chegando e começam a fazer o destaque da área comercial. Conforme foi em Belo Horizonte, é muito parecida, não houve nenhum centro unitário judaico aqui, eram ruas bem específicas, famílias bem pontuais e tudo. Eu gostaria de saber, assim, mediante essa organização que em Belo Horizonte ficou muito mais evidente do que aqui em Juiz de Fora, se você conseguiu encontrar algum intercâmbio comunitário entre as duas cidades. Não, com o Juiz de Fora, não. A não ser o meu esposo digníssimo, que é daí. Mas estou brincando, né? Na verdade, o Washington é interessante, porque o crescimento de Juiz de Fora se dá justamente através desse comércio, né? De produtos agropastoris, que atendiam principalmente no século XIX, a corte, e o judeu está aí. Então, no Império, ele tem uma inserção através do comércio, muito mais antiga do que a capital, não só pelo nascimento da capital ser mais tardio, mas também porque é um outro contexto, né? Agora, Juiz de Fora, ela tem um crescimento, eu acho, dessa comunidade, junto com os sírio-libaneses, como aqui, porque aí também tem uma Rua dos Turcos. Então, o comércio, ele acha uma parceria, tendo essa vocação do sírio-libanês, ele forma. Então, isso a gente, eu acho que tem semelhante. A outra coisa que a gente tem é que a gente vai ter um crescimento dos judeus em Belo Horizonte, como também em Juiz de Fora, justamente depois da guerra, né? Quando a gente tem o final da Segunda Guerra, que a gente começa a ter, de novo, a oportunidade de entrar no Brasil, né? A concessão de vistos de entrada. O Brasil vai receber muitos, até familiares que já estavam aqui, tanto aqui em Belo Horizonte como aí em Juiz de Fora. Mas esse intercâmbio não tem. Eu acho que há uma rixa, uma tensão entre os grupos que aprovaram mesmo a capital e que permaneceu mantendo o Juiz de Fora um pouco mais distante, né? Então, as relações não promovem essa intervenção de uma forma mais expressiva. O que a gente, rapidamente, só para poder complementar, é que eu tenho observado nos documentos é que Juiz de Fora estabelece uma relação muito mais próxima com o Rio de Janeiro, até por questões geográficas, e até mesmo pelo material exportado, já sair daqui direto para os portos de exportação. Então, o que a gente tem é uma relação quase que cinematográfica, né, de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Paris, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Copenhague. Mas Juiz de Fora relacionando com outras cidades é bem pouco. E só queria fazer só mais um comentário, que a gente está sabendo também dos judeus que vão para Belo Horizonte serem tratados, né, pela questão das doenças respiratórias, mas aqui na região de Cataguases, a pouco mais de 1 hora daqui de Juiz de Fora, o hospital que hoje é a Santa Casa de Cataguases, ela foi fundada por um judeu. E, assim, é atípica a questão da criação. Normalmente, quando se estuda instituições da Santa Casa, você percebe que a maioria delas estão associadas a irmandades. Então, atipicamente, a Santa Casa de Cataguases ela é promoção de uma
de um processo de um judeu que viu também necessidade de atender imigrantes que chegavam e, por várias questões, né, precisavam dessa assistência especializada. Olha, gente, super interessante. A Débora Balabran, que estava aí na lista, não sei se ela continua por aí, ela pesquisou essa questão da relação de morte da comunidade por tuberculose, o trabalho dela é excelente. Eu conheço, muito bom. Ela vai mostrar aí que existe uma relação, depois a gente vai ver também que a Faculdade de Medicina aqui, é muito legal. Bom, vou passar para outros aí, ver se nós temos pouco tempo. Um abraço, alguém? Nada, bem-vindo. Júlia, Oi. tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Quem é? Ah, tá. Eu sou Eli Greenberg, tudo bem? Eita, Eli, tudo bem. Tudo bem. Eu estou só com uma curiosidade. Uma, de onde veio o Arthurás? E a outra, se você sabe os nomes das 3 senhoras que criaram o grupo das damas. Sei sim, os 13, mas eu não vou lembrar o nome das Você 13, ouviu? não. Ouvi. O Arthurás, ele veio do leste europeu, ele veio do Amazonas para cá, ele era alsaciano, ele era Alsácia-Lorena, ele era do lado francês, eu acho. Agora eu tô precisando ler lá de novo a tese, que a cabeça ela guarda algumas coisas, outras não. Mas ele era um judeu alsaciano, veio para a Amazônia, e depois ele vai se aproximando do centro, com os contatos dele, e acaba chegando a Belo Horizonte. Às 13, eu vou te passar depois, Feliz, se você quiser deixar o contato aí para gente, eu olho e olho lá na documentação, eu te falo, porque realmente eu não consigo, não guardo. Dos homens eu até tenho, que eles repetem, mas das mulheres, infelizmente, eu vou ficar te devendo neste momento. Mas Tá, como que eu deixo meu contato? Aí você pode... Anota do lado. Anota na Como caixa que eu deixo de meu mensagem. contato? Eu vou anotar para Júlia você. anota, eu peço a Júlia Amaral. Júlia Amaral, você anota para mim? Ela vai mandar por mensagem? Aí a Júlia anota para gente. Parece que o Naftali quer perguntar. Naftali, você quer perguntar também? Está ouvindo? Consegue falar? Só uma coisinha antes, é que o Moisés perguntou aí no chat também, até que ano que vai a sua pesquisa? A minha pesquisa vai até 1940. Moisés, eu fiz uma escolha. Eu trabalhei na minha pesquisa, chama Entre Fazer a América e Construir a Cidadania. Então, eu trabalhei essa ideia da integração dos judeus, que caracterizava uma situação bem próxima à cidadania, independente se eles eram naturalizados, brasileiros ou não, eles tinham uma inserção, uma inclusão social bem próxima à cidadania. Então, eu não queria pegar os sobreviventes, eu não queria pegar as vítimas do antissemitismo, eu fiz um recorte para tentar identificar isso, né? O que a gente percebe é que mesmo com as vítimas, elas continuam, mas eu fiquei até 1940. Eu vou tentar ver se tem alguma pergunta aqui. Quem quiser ir perguntando. Como que a Parece gente... que o Naftali está sem som. Júlia, Amaral, vê se você consegue, por favor. Parece que o Naftali está sem som. Não sei se ele está bloqueado o microfone. É só ele mesmo que consegue desbloquear. Mas se ele quiser escrever aí, a gente pode escrever. Eu sou Acho Leon. que o Leon vai falar. Leon, Pois não. você está me ouvindo? Leon. Tô. Ei, Leon. Oi. É só apertar o microfone, então. Avisa o Naftali. Tem um microfonezinho aqui que aperta para ele falar. Mas eu queria só fazer lembrar alguma coisa no seguinte sentido. Bom, Luiz Raz e a família são alsacianos franceses. E ali aparece um ramo deles em Campinas. Não sei se por ali eles também subiram para Belo Horizonte em algum momento. No segundo ponto, naquela questão de Juiz de Fora com Belo Horizonte, o que eu fiquei sabendo, conhecendo nas minhas, vamos dizer, conversas com alguns mais antigos, é que houve uma imigração de judeus de Juiz de Fora para Belo Horizonte. A família de Jairo Greenberg moravam em Juiz de Fora e vieram para cá. Esse registro eu não sei, dá uma pesquisa, né, Leon? A gente pode pensar nisso no futuro aí, porque eu não sei esse caminho. Eu sei que tem muitos migrantes internos de dentro do Estado para cá, mas de onde eles são, como é que eles chegaram? A gente sabe que o judeu
não vem direto para Belo Horizonte. Ele entra geralmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, depois, às vezes, depois de passar por 2, 3 lugares, ele chegava aqui. Júlia, Oi. só coisa, para fazer a questão dos Greenberg, realmente, eu até consegui fazer contato. O primeiro Greenberg registrado em Juiz de Fora é Jacó Greenberg. Ele fundou aqui. E o filho está em Belo Horizonte, Jairo Greenberg. Mas havia também uma relação muito assim, mais antiga, né? Isso seja no período ainda no final do Império, entre Juiz de Fora e Ouro Preto, e depois Ouro Preto passa a sustentar a população judaica em Belo Horizonte. Essas são as mais tardias, né? De uma migração mais antiga, que são com os Moretsons e Liebenstein, que são os judeus muito antigos mesmo. Quem relata isso são os Wolfs, no trabalho dele, Judeus no Brasil Imperial. Aí, ó. Os Valadrans vieram do Leopoldina. A Débora está falando aqui, ó. Não sabia, tá vendo? Uma outra família importante que veio de fora é a família do Isaac Cohen, que foi o primeiro presidente da IB, me parece, ou da Federação. O Isaac Cohen foi da União também. Ele está na União, participou do cemitério, é uma das lideranças. O Leon e o Isaac, né? A família dos Goldstein, que casou com os Goldstein depois. Quer dizer, o Isaac Cohen também veio de Juiz de Fora com a família dele, com os 2 irmãos, alguma coisa assim. Tá. O Moisés está perguntando quantos judeus tinham em 1940. Eu tenho esse dado, eu não lembro o número exato, tá, Moisés? Mas equivaliam a 0,4% da população. A gente não sabe exatamente quantos judeus a gente tem de verdade, fato, antes de 40, porque o primeiro censo que traz o dado de religião é o de 1940. Então, pelo censo de 1940, 0,4% da população era judaica, tá? Naftali conseguiu aí? Obrigada, viu, Leon? Obrigado, Washington. Obrigada, Débora. Naftali. Nada, que isso. Aí o avô do José Carlos também era de lá? Isaac Cohen. Zé Carlos Goldstein. Goldstein. Veio de lá. Ô, Júlia, uma curiosidade. Você está me vendo aí? Na verdade, não, porque eu só estou vendo eu mesma, mas, mas eu acredito. Se eu botar o dedo no nariz, você não está me vendo, não, né? Não, estou não. Tá bom. Não estou não, né? Mas as pessoas estão te vendo, viu, Leon? Os outros estão me vendo? Acho que sim. Dessa carinha aí. Mas alguém, Naftali, não conseguiu? Gente, mais alguém? Fala com o Moisés, que eu quero falar com ele depois. Tem um recado, telerecados aqui. Videoconferência, recados. Moisés, o Daniel, meu esposo, quer falar com você depois. Oi, Júlia. Oi. Júlia. Oi, sou eu de novo, Sueli. Só para informar, a família da minha mãe, né, chegou da Polônia em 1920, em 33, aliás, e ela veio direto para Belo Horizonte, da Polônia para Belo Horizonte. Porque já tinha família aqui, não tinha? Ou não? Não tinham, eu não sei exatamente o motivo porque eles vieram. Eles não tinham. Aliás, sei, o meu avô saiu 4 anos antes, veio para o Brasil e se instalou em Belo Horizonte. Ele tinha uma fábrica de bonés ali perto da Praça 7. Ele era até uma fábrica famosa porque ele fazia os bonés do baile do marinheiro, do iate e tudo mais. Então, 4 anos depois, ele conseguiu dinheiro para trazer a esposa, que era minha avó, e os 4 filhos. Então, por isso que vieram para Belo Horizonte. Tá vendo? Reforça aí a família Brutman. Inserção. Bem legal. Bacana. Obrigada, Sueli. Legal mesmo. Nada. Ô, Júlia. Oi. Eu tenho... Júlia, Calvo. Chegou nas minhas mãos um jornalzinho do Clube Jaraguá, de dezembro de 2008. Ele conta a história dos lugares lá, do cemitério.
Uhum. Ele fala ali que, com 93 anos, de ótima memória, muita simpatia, um tal de Doralício Pereira de Souza, conhecido por Dodô, nasceu naquela região ali. E ele conta, segundo o seu Dodô, em 1920, havia apenas 5 casas em toda a região ali do Jaraguá. Para andar era preciso usar uma foice para abrir caminhos. As fazendas pertenciam apenas a 2 famílias, a do seu avô, José da Costa Pacheco, e a de Antônio Maurício. Conta ele, nosso terreno ia da Boa Ventura até depois do cemitério israelita, que foi vendido pelo meu tio Alfredo Chicarelli aos judeus em 1939 para a construção do atual cemitério. Naquela época eu tinha 23 a 24 anos, comecei a trabalhar como contínuo no Ministério da Agricultura, etc, etc, etc. É um registro de alguém, morador lá, lembrando que em 1939 ele vendeu o terreno Na para nós. verdade, pela documentação, é 1936 e o registro 1937, mas a memória dele é de 39, né? Ele Mas fala a que documentação é 37. Mas é isso